Olá, gente linda! Vamos para a segunda parte do vídeo da história de Sansão. Estamos aprendendo com os erros de Sansão. Então, esse vídeo vai falar sobre 6 erros que você, como empreendedor, não pode cometer, baseado na história de Sansão. Esta é a segunda parte do vídeo. Eu sou Jaqueline França, coach empresarial e contadora. Eu sou Jussara Nunes, também sou contadora, sou advogada e somos sócios da empresa Suporte Contábil. Então vamos para a parte 2 dessa história maravilhosa e intrigante. Não deixe de dar um like aí, um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal e assista a primeira parte, né, Jussara, que tá muito legal. Vamos para o quarto erro. Ser negligente com seus compromissos empresariais. Apesar de Sansão ter errado em casar com essa mulher, mas a partir do momento que ele fez uma aliança com ela, ele tinha um compromisso, né? E aí ele já começa a brincar. Ele cria ali um enigma ali na festa e chega para os homens daquela festa, cria um enigma e fala para aqueles homens que ele ia dar 30 roupas especiais. Isso, se eles descobrissem qual era decifrasse o enigma. Olha só, brincar com coisas sérias, né, Jaqueline? Na cabeça dele, só ele estava presente naquele momento que ele matou o leão. Ninguém viu ele matar o leão, nem comeu mel. Então, só para ele, ninguém ia saber aquilo. Descobrir. E ele contou para a noiva, só a noiva sabia desse enigma. Esses homens persuadiram a noiva contou o enigma para eles, e no dia que foi para realizar a aposta, né, os homens falaram do enigma para ele, decifraram o enigma. Sansão perdeu a aposta. Olha que olha que negligência, né? Brincadeira boba, né? Boba. Ah, Jussara, mas o que isso tem a ver com empreendedorismo? Muitos empreendedores brincam com coisas sérias. Empreender é sério. Empreender é responsabilidade. Empreender é responsabilidade. Você não pode negligenciar compromissos da sua empresa com seus empregados, com seus clientes, com seus fornecedores, com o governo, os órgãos fiscalizadores, que é o governo, prefeitura, estado, união. Você não pode negligenciar isso. Então, brincar com isso, não ter atenção a isso, ou desprezar esses compromissos, é mais um grande erro do empreendedor, que Sansão não era empreendedor, mas cometeu, e você, como empreendedor, não pode cometer. Quer ver? Eu quero trazer algo aqui, Jussara, porque hoje no Brasil existe muito MEI, né? Uhum. E é uma facilidade muito grande você tirar um CNPJ como MEI. Uhum. E as pessoas, elas estão, como é fácil demais, né? As pessoas estão usando isso para se beneficiar. E aí eu já vi pessoas chegarem para mim e falar: Jaqueline, eu ouvi dizer que se eu for MEI, se eu abrir um CNPJ como MEI, eu ganho desconto lá naquele supermercado. Olha só. Eu posso comprar um carro mais barato. Isso, eu posso ter um plano de saúde mais barato. Isso é negligenciar. Brincar com coisa séria. Existe uma lei. O MEI, ele foi feito pelo governo para beneficiar pequenos empreendedores. E não para trazer. E às vezes eu vejo pessoas com situação de vida muito boa, abre o MEI para comprar um carro mais barato. Usando desse benefício. Gente, isso é erro. Isso brincar. É pecado. Né? Você está negligenciando algo. Não tem nada a ver, o governo rouba da gente, né? Aí sempre tem uma desculpazinha. Isso. Não, o governo rouba. Quanto de imposto que o governo leva da gente? Não sei o que, eu não posso fazer isso. Não tem pode. Uma pessoa que chegou e falou: poxa, mas o plano de saúde eu estou economizando quase R$300 por mês. Errado, gente. Tem um gosto bom. Tem. Mas o resultado final não é assim. Sim. E às vezes você pensa: nunca vai acontecer nada, que a Receita Federal nunca vai descobrir, blá, 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 tal.
Mas existe todo um efeito espiritual por trás disso, que outras áreas da sua vida vai sendo afetada por causa de um erro feito de modo consciente e repetitivo. E aí entra o nada a ver, né? Nada a ver. O nada a ver. Outra coisa que eu queria falar é que principalmente os MEIs, né? O pessoal que é MEI usa isso para benefício próprio, e aí não vai fazer o MEI e nem lê, não busca saber. E o que a gente recebe aqui de pessoas que abriram o MEI e largaram o CNPJ, deixaram o CNPJ para lá, não pagaram, porque a partir do momento que você abre o CNPJ como MEI, você tem uma obrigação de contribuir mensalmente. E as pessoas acham, não, eu abri, não estou usando o CNPJ, acho que eu não preciso pagar. E o que vem de gente aqui com dívidas imensas como MEI. Já teve pessoa interessante esse exemplo, toma cuidado você que está ouvindo. Abriu o MEI para fazer um plano de saúde, deixou o MEI lá parado, tal, aí a Receita Federal cancelou o CNPJ, automaticamente o plano de saúde também foi cancelado, porque o CNPJ deixou de existir, e ele precisou na emergência de usar o plano de saúde e não pôde. Aí é perna curtinha, né? O pecado bateu na porta, né? A consequência, né? O pecado tem perna curta. Mas Sansão, o que ele faz? Então os amigos lá da festa, né? Descobriu o enigma, ele teve que pagar a aposta. Olha como um erro vai levando a outro. E ele vai e encontra 30 homens de Asquelon com as roupas que ele queria. Ele mata os 30 homens, tira as roupas dele e dá para pagar a aposta dele. Então o erro foi levando a outro. É muito interessante. Ele tem um outro compromisso que ele não cumpre, que foi com a esposa, né? Ele fica chateado com a noiva, né? E ele não consome o casamento e vai embora, larga a volta para casa dos pais. Chateado porque ela contou para os filisteus o enigma. E larga outro compromisso que ele não cumpre ali com ela. Não importa se já era errado, né? Mas ele fez um ato, um compromisso com a família, né? Então ele larga lá e depois ele volta com a cara lavada, né? Lavadinha e procura a esposa. Quando chega lá, o pai deu a esposa para casar com o outro. Olha só, ele fica revoltado e sai matando mais um monte de gente. Aí ele vai, pega umas raposas, coloca, amarra tochas de fogo no rabinho da raposa. Bichinha não tinha nada a ver com isso. Solta nas plantações dos filisteus, queima tudo. E ele vai, porque ele fica com raiva e ele quer se vingar. E a gente vê que até esse momento, o propósito dele era proteger o povo de Israel. E na verdade ele estava arranjando mais confusão ainda, por causa de coisas próprias dele, algo pessoal dele. Na verdade ele não estava cumprindo ali o propósito de proteger, ele estava arranjando mais problema ainda. E sempre com o intuito de se vingar. Sim. Sempre querendo se vingar. A prática de um erro, ela, quando se torna contínua, você perde a noção de erro e você vai praticando mais erro. Por isso que a gente vê essas pessoas corruptas, né? Na cabeça dela, aquilo se torna algo normal. Sim, porque o pecado ela não tem mais consciência. Não tem mais. O pecado já se tornou algo normal, algo habitual, e para ela não é nem mais pecado. Ele não é mais. Ela se tornou um hábito. Se tornou um hábito. E isso foi acontecendo na vida de Sansão. Então você, como empreendedor, comete um errinho, aí sentiu um gostinho bom, né? Gostinho de mel, e vai praticando outro, vai se sentindo sempre injustiçado, porque o governo é isso, porque o governo é aquilo, porque sempre o cliente culpado, é aquilo né? outro. Você perde a noção de culpa. Da sua responsabilidade. Da sua responsabilidade. E começa a culpar o outro. Já eu faço porque
O governo faz isso. Eu faço porque a gente está vivendo uma situação difícil no país. Eu faço porque, né, tem sempre alguém que é culpado. Nunca é ela mesma, né? Nunca é a própria pessoa. Aí, os erros de Sansão foram só aumentando. Os filisteus se sentiram completamente ofendidos dele ter queimado a plantação deles toda. Junta 1000 homens para pegar Sansão. Sansão vai. É interessante, é muito interessante isso, que eu fico até intrigada com isso, porque Sansão já está cometendo esses erros, mas o Espírito de Deus ainda é sobre ele. Porque ele tinha um propósito, E né? movendo a força dele. Ele tinha um propósito para cumprir. Né? Então Sansão vai e mata esses 1000 homens e foge para se esconder. Começa agora uma outra fase na vida de Sansão, que ele começa a perder a referência do propósito de vida dele. Mas a gente não falou do quinto erro. O quinto erro foi a falta de inteligência emocional. Não tem inteligência emocional. Então a gente vê que toda essa confusão que ele armou é porque ele não tinha esse equilíbrio emocional. Né? E é uma das coisas que todo empreendedor precisa buscar. Ter inteligência emocional, ter equilíbrio, saber lidar com seu temperamento. Sim, com as frustrações que vão acontecer, porque se você não souber, é em todo momento. A vida do empreendedor é todo momento, é acontecendo uma coisa atrás do outro. Se você não tiver inteligência emocional para isso, para ter equilíbrio, para saber enfrentar de uma forma justa, sábia, você vai errar. E ser justo, né? Você falou muito bem, de forma justa. Isso, porque aí você está lidando com fornecedores, você está lidando com o próprio cliente, você está lidando com funcionários. E se você não tiver esse equilíbrio, você vai agir de forma errada, você vai falar palavras erradas e palavras elas não voltam, né? Falou, você pode matar uma pessoa, pode se condenar através da palavra. Através das suas palavras. Então, o quinto erro é não ter inteligência emocional. Sansão, na altura do campeonato, ele já está cheio de problemas, já está criando vários inimigos e até o próprio povo dele já não quer mais ele ali. Então a gente vai vendo que o erro dele não trouxe consequências somente para ele, né, Jussara? E é isso que acontece com o empreendedor. Quando ele começa a errar, quando ele não tem inteligência emocional, os erros já não afetam mais somente ele, mas já começa a afetar a empresa, já começa a afetar a sua família, porque depende daquilo ali. Seus empregados, seus fornecedores e até clientes, né? Porque quando começa um problema atrás do outro, como que eu vou falar? As consequências não, os seus produtos, a qualidade do seu produto, a qualidade do seu serviço começa a cair. Os clientes observam. É interessante isso, porque quando o Espírito de Deus é sobre você, quando existe temor de Deus na sua vida, as pessoas identificam espiritualmente até. Sim. E quando você está afastado de Deus, elas também identificam. O cliente identifica. Algo leva ela a não querer comprar o seu produto. Algo a incomoda que faz com que ela não contrate o seu serviço, porque não desperta confiança. Porque o produto já perdeu a qualidade e o concorrente está com um produto melhor. Os seus empregados demonstram insatisfação. Quando Deus começa a se afastar, esses sinais começam a aparecer, e Sansão foi assim. E chegamos no sexto erro, que foi a queda final na vida de Sansão. Ele vai e se encanta por Dalila, bonita. Não sei se Sansão era bonita, mas dizem que Dalila era bonita. Dalila consegue persuadir a ele para ele quebrar o último voto do Nazireu, que ainda mantinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus sobre ele, que era o cabelo dele que ainda não foi cortado. Mas até aí ele já tinha quebrado os outros princípios. E Dalila consegue persuadi-lo, Dalila, junto com os filisteus, consegue persuadi-lo, consegue descobrir esse segredo, onde estava aquela força dele.
E ela vai, descobre, conta para os filisteus cortam o seu cabelo e ele não percebe que estava sem força. Quando os filisteus chegam perto dele, ele achando que ainda tem força, ele vai e levanta e já não tem mais força para lutar com esses filisteus. Ele é aprisionado, tem os seus olhos vazados, perde a visão. Então ele perdeu a visão completamente do propósito de Deus para a vida dele. Ele já não enxerga mais Deus e não enxerga mais o seu propósito. O que a gente aprende isso no empreendedorismo? Ele perdeu totalmente o propósito de Deus para a sua vida. E nós, como empreendedores, precisamos ficar atentos, porque senão perdemos também esse propósito. Quando a gente começa a olhar só pra gente, não entende que o empreendedor, o objetivo dele é crescer, mas também é contribuir para a vida do outro. Isso. Você tem um propósito de contribuir para a vida do seu cliente, para resolver um problema do seu cliente. Você tem um propósito ali de sustentar famílias quando você tem funcionários. E quando você perde isso, você acha que é só para você receber, esse propósito de Deus, e começa a agir de uma forma negligente, né? Esse propósito começa a se perder. É verdade. E acontece algo muito interessante. Você perde a sua identidade como filho de Deus, que nós falamos lá. As pessoas já não enxergam mais um diferencial na sua vida, na sua empresa. Sua empresa já não é mais canal de bênção. Você perdeu a identidade com Deus. E a última coisa é isso, né? Sansão, ele perde a sua identidade com Deus. Perdeu a visão. O final da vida de Sansão, o que acontece? Deus tinha um propósito, que ele livraria o povo de Israel da mão dos filisteus. Os filisteus fazem uma grande festa, e nessa festa pega Sansão para se divertir com ele, para servir de palhaço. É verdade. Sansão cego, e aqueles homens, todos os homens mais nobres dos filisteus, estavam presentes naquela festa. Os homens mais nobres, mais ricos, mais importantes estavam presentes naquela festa. E Sansão cego faz o último clamor dele a Deus. Mas o pessoal não vê que o cabelo dele começa a crescer, Começa a crescer o cabelo dele. E ele fala para Deus que concedesse a ele fazer aquele ato para se vingar daqueles homens que estavam agora escravizando e tornando ele uma pessoa ridícula, uma pessoa desprezível, né? Ele consegue derrubar duas pilastras e faz todo aquele templo, aquela casa cair e mata todas aquelas pessoas. E a Bíblia fala que ele matou mais filisteus na morte dele do que quando ele estava vivo. Mas olha que interessante, Jaqueline, uma coisa que eu quero falar para você. Vou olhar agora nos seus olhos. Sabe o que é? Deus deu um dom para Sansão. Esse dom acabou que ele usou esse dom para tirar a própria vida dele. Sansão matou os filisteus, mas morreu também. Então, tome cuidado. Você pode ter o dom para ser empreendedor. Pode ser um excelente empreendedor. Mas se você não usar bem esse dom que Deus te deu, esse próprio dom pode tirar a sua própria vida. Por causa da ganância. Pode tirar a sua família. E a gente vê muito isso. Empreendedores perdendo a família, perdendo o tempo que ele tinha, né? Isso. Ele faz daquele empreendedorismo algo tão mais importante do que Deus, mais importante do que a família, ele acaba perdendo tudo que ele tem de bom. Né? E a família é um bem precioso que você tem que preservar. Você nunca vai ser um empreendedor próspero se você não tem uma família desestruturada, não tem amigos. Isso não é ser próspero. Sim, não. Você pode até ter muito dinheiro, mas não é próspero. Mas não é próspero. Então, o que aconteceu com Sansão? O dom dele tirou a própria vida dele. E às vezes, o dom que Deus te deu como empreendedor, como foi mal usado,
Não foi o dom. Quando Deus dá um dom para a gente, nós temos que cuidar dele e fazer ele multiplicar, cada vez ser melhor. Entendeu? Tipo quando a gente vê a pessoa tem um dom de cantar, tem uma voz linda. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que desenvolver aquilo ali, estudando música, fazendo aula de canto para que a voz dela se torne mais linda ainda. Se você é um empreendedor, você tem que desenvolver isso. Você tem que crescer em conhecimento, habilidade, sabedoria, crescer diante de Deus, diante dos homens, para que o dom que Deus te deu se multiplique. Isso aí. Gente, espero que esse vídeo tenha sido importante para você como empreendedor, que esses erros você venha aprender, né? E não cometê-los. Né? Se em algum momento você pensou, poxa, eu cometi isso, se conserte diante de Deus, se arrependa diante de Deus, porque Ele vai te honrar. Não deixe o erro se tornar um hábito. Não deixe o erro se tornar um hábito. Então chegamos ao final do nosso vídeo, né? Que tá grande, né, Jussara? Esse vídeo ficou grande. Ficou grande, mas queremos desejar para você que Deus esteja presente no seu empreendimento, naquilo que você fizer e abençoe as suas mãos. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Lembre-se, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus te abençoe e sucesso para você. Até o próximo vídeo.